Agora entrando no tema 2 do nosso curso de mix de produto, que o tema é operação. Nesse tema de operação, a gente, após entender que a importância de se ter o mix de produtos e os benefícios estratégicos dele, a gente vai entender sobre como operacionar esse processo, né? Porque uma coisa é você saber que existe, agora como aplicá-lo é uma coisa maior. Então, primeiro a gente tem que falar sobre as estruturas de comércio, né? Por mais que todo mundo chame tudo de mercado, né? Cada estrutura de comércio tem uma definição específica, né? Então, falando sobre os tipos de estabelecimentos, as estruturas de comércio, elas são separadas em varejo, atacado, supermercado e hipermercado. Então, o varejo, qualquer mercearia de bairro, negócios de famílias até bem consolidados, os comércios varejistas, eles têm o foco em atender um cliente final. Simplesmente, quem vai consumir aquilo que está sendo ofertado. E geralmente eles faturam na venda de pequenas unidades de um determinado produto. Então não existe uma compra em grande escala do fornecedor, ele tem uma variedade pequena desses produtos e conforme ele vai vendendo, ele vai fazendo novas aquisições de produtos para continuar vendendo. E o cliente desse tipo de estabelecimento é o que vai consumir, é o que vai usar na casa dele, vai levar para a família dele. Já o atacado é uma estrutura mais robusta, claro, e o foco dele é o revendedor. Por isso que existe aquela diferença de preço de atacado para preço de varejo. O preço de atacado, o estabelecimento em atacado, ele tem o foco em vender produtos para pessoas, para negócios que ainda vão transformar esses produtos para atender um cliente final. Lanchonetes, estabelecimentos maiores, até mesmo as mercearias, os comércios de varejo acabam comprando produtos do atacado para revender nos seus estabelecimentos, porque ali você tem uma vantagem de quantidade, porque eles têm uma contratação enorme com o fornecedor, e o preço. Então, o preço de atacado tem essa variação porque você está levando mais unidades. O supermercado geralmente é identificado por ofertar produtos acabados, mas também produzir os seus produtos. Então, vai ter a parte de hortifruti, vai ter a parte de açougue, panificação. Geralmente, os supermercados têm essa estrutura de ter uma padaria, de ter um açougue, de ter outras especificidades que um varejo um atacado comumente não tem. Mas pode acontecer que nessa estrutura de varejo atacado tenham, mas não é comum. Então, também o cliente do supermercado é um cliente final. O hipermercado, ele tem uma estrutura que contempla todos os outros grupos que a gente já acabou de mencionar, mas o diferencial é que existe muita variedade de produto. E também a possibilidade de ter produtos que não estão no nicho alimentício. Então, se a gente perceber, varejo, atacado, supermercado, o foco principal é o nicho alimentício, é o nicho de cuidados pessoais. Mas no hipermercado a gente pode ter eletrodomésticos, a gente pode ter produtos de linhas específicas. E geralmente supermercados eles costumam produzir produtos de marca própria em qualquer um desses nichos. E também existe um atendimento totalmente consolidado e diferenciado dos outros estabelecimentos que a gente citou aqui. Aí o que acontece? Como a gente pode ver, cada estrutura de comércio tem uma série determinada de componentes e uma estrutura que opera para poder operar, e essa diferença acontece porque o público que cada tipo de estabelecimento quer atingir é diferente. Então, a classe do consumidor
em uma determinada região é que vai definir qual que é o melhor comércio para aquela. Então, exemplificando, uma classe social é um grupo de pessoas que tem um status social similar, segundo vários critérios, mas especialmente o critério econômico. Então, a renda per capita, que é o cálculo que baseia a soma das rendas de uma família e divide pela quantidade de integrantes, que é o mais conhecido como critério de separação por classe social. E essas classes são divididas por letras. Você já deve ter ouvido falar sobre classe A, classe B, classe C. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre definindo pela renda per capita como se define essa classe. Então a primeira classe é a classe A, que são considerados alta classe alta, e são aquelas famílias que têm renda per capita acima de 5 mil. Então, juntando a renda de todas as pessoas e dividindo pela quantidade de pessoas, o valor de 5 mil por pessoas compõe a renda da casa. Sendo, por exemplo, uma família, marido, esposa e 2 filhos. Então, para aquela família ser considerada classe alta, a renda da família, a soma dos salários dos pais, tem que dar 20 mil, para que seja dividida entre 4 e cada um tenha a renda de 5 mil. E então esse é o processo que acontece com todas as outras classes também. Na classe B a gente tem 2 divisões. A primeira divisão é baixa classe alta, que são famílias que têm a renda entre 2 mil e 5 mil. E a segunda divisão, que é a classe B2, que é alta classe média, são as famílias com a renda entre 1.500 e 2.000. Então, nesse caso, são uma família que tem uma renda unida de 6 mil e são 4 integrantes. Dividindo esses 6 mil por 4 integrantes, eles se classificariam com classe B2, alta classe média. A classe C também tem 2 divisões. Uma que seria média classe média, que são as famílias com uma renda entre 800 e 1.500 reais. E a segunda divisão é baixa classe média, são as famílias que têm a renda entre 300 e 500 reais. A classe D é uma classe que tem denominação de vulneráveis. Então, são as famílias que têm a renda entre 300 e 500. A classe E, elas não têm uma divisão definida, mas elas têm denominações técnicas a partir desta renda. Então, são consideradas pessoas pobres, as famílias com renda per capita entre 150 e 300 reais, e extremamente pobres, as famílias com renda per capita entre 0 e 150 reais. Então, nesse último exemplo, o chefe da família, voltando na nossa estrutura de mulher, marido, esposa e 2 filhos, o chefe da família, ou a soma do salário dos dois, da mulher e do esposo, seria de 600 reais, e dividido entre os 4, 150. Então, assim, considerando que o poder de compra, por maior diversidade de itens, está concentrado nas classes A, B e C, e às vezes a D, os comércios se organizam para atender cada classe dessa forma. Então, o varejo, são tipos de comércio que são geralmente localizados em pequenos bairros, e atendem às expectativas da classe C e D, porque apesar de prestar um serviço adequado para qualquer pessoa, a gama de produtos é pequena e o objetivo final é somente a troca comercial, é aquilo que tem. Então, eu me situo num bairro que é classe C ou D e eu quero comprar um pacote de macarrão. Se eu for nesse estabelecimento de varejo, dificilmente vai ter mais que 2 opções. Então, eu vou escolher dentre as 2 aquela que me satisfaz, seja por qualidade ou seja por valor. No atacado,
Aí já é um tipo de comércio que é localizado geralmente em vias de grande movimento, perto de grandes avenidas, perto de rotas rodoviárias. E como ele oferece uma grande variedade de produto em grande quantidade. Então, também ele oferece o preço de varejo, que foi comentado. Então, acontece dele ter os dois preços, para quem vai comprar poucas quantidades daquele produto e para quem vai comprar muitas quantidades do mesmo produto. E geralmente atende o público B e C, principalmente empresários ou pessoas do ramo alimentício, que foi comentado, porque as pessoas compram em grande quantidade para transformar em produto final para um outro consumidor. No supermercado, existem tipos desses comércios que têm um cuidado maior com a fidelização dos seus clientes, pois eles, além dos produtos que eles vendem, né, de outros fornecedores, eles também fazem produtos. Então, eles prezam a qualidade do pão, por exemplo, a qualidade do processamento das carnes, do açougue. E aí, para que, né, ele não tenha muita oscilação de compra, de vendas de produtos, eles têm que fidelizar aquele cliente. Então, geralmente as classes B e C, nos casos de consumidores finais, são o maior foco, porque em algumas regiões eles atendem a classe A também, né? Mas supermercados, eles têm esse foco em fidelizar os clientes com os produtos que ele oferecem e os que ele compra para vender. No hipermercado, eles se preocupam muito com a gama, a organização e a logística e o fluxo de produto dentro de uma loja. Então, assim, o cuidado maior é realmente fidelizar o cliente, ou eles serem exclusivos com uma marca de um produto. Então, eu preciso de uma cerveja artesanal. Eu sei que em um hipermercado a possibilidade de ter uma seção de cervejas artesanais é muito maior do que nos outros tipos de varejo. Então ele sabe que o cliente vai lá para comprar aquele produto. Então é muito... eles garantem essa fidelização a partir da exclusividade do produto. Então, entendendo, depois a gente falar sobre tudo isso, a gente consegue entender que cada negócio, nicho e setor tem um mix de produto, fluxo de venda e reposição de estoque diferentes. E o intuito de criar esse mix de produto é para alavancar o número de vendas de um estabelecimento. Então, pode haver esse foco em distintos produtos. E assim a gente pode entender que alguns tipos de negócios, eles vão realmente garantir a fidelização e a exclusividade daquele produto, porque é a vantagem competitiva deles. Então também é importante não só ter essa exclusividade de produto, porque eu posso ter exclusividade do produto e no local que eu aplicar, ele não ser destinado ao público-alvo daquela região. Então, entender se aquele produto que eu tenho exclusividade, ele se encaixa para o público-alvo que está presente no meu estabelecimento. Senão, o produto vai ficar parado na prateleira por muitos tempos, até vender ou perder esse produto. Um exemplo que a gente pode dar é uma seção de bebidas finas, de vinhos importados, entre outras coisas, dentro de uma região de classe C e D. Essas pessoas, a maioria do ticket médio deles vão para sustento da casa, são itens da casa. Então eles dificilmente vão comprar produtos que estão fora da lista de compras dele. Agora, se você tiver uma seção de produtos importados, de vinhos importados, numa região de classe A e B, a possibilidade deles comprarem é muito maior, porque eles costumam ter esse hábito
de ingerir essas bebidas, esses tipos de bebida. Então, a diferenciação está aí. Você tem que entender qual o público que você está atendendo, né? Então, continuando, a gente vai falar agora de operacionalizar esse processo. Então, a gente já entendeu as classes sociais que existem, conforme a renda per capita. A gente achou esse método mais fácil. E a gente também agora entendeu que cada tipo de estabelecimento de comércio atende a uma determinada classe social. Então, assim, a gente às vezes pensa que quando a gente entra no mercado com muitos produtos, muitos concorrentes e a disputa de atenção pelos compradores de todos aqueles produtos não são ofertados sem nenhum critério, né? Existe esse planejamento com tem mix que são enormes de produtos que se correlacionam, tem mix que são muito pequenos, que realmente são um nicho muito específico. E então, assim, se você focar muito em fazer essas grandes separações, como eu tinha dito no começo, de higiene pessoal unicamente, doces unicamente, e organizar um mix totalmente único daquela seção, pode acontecer de você não conseguir atrair os compradores assertivamente e gerar uma confusão de informações com a marca que está lá no ponto de venda e um trabalho para promover esse produto. Então, antes da gente pensar em qualquer conclusão sobre esse catálogo que você vai montar para esse mix, é necessário que se tenha consciência de que não tem uma fórmula mágica para fazer um mix ideal. Ele é baseado em estratégias, tentativas e erros e consertos. Então, justamente por conta disso, dessa inconstância do público, dessa inconstância do preço, dessa inconstância de período sazonal. Então, existe um período em que se compra mais uma coisa, existe um período que não se compra mais daquela coisa. Então, a gente tem que entender como as marcas se comportam em cada estabelecimento. E aí que a gente vai entrar agora. No varejo, eles não costumam ter essa relação muito próxima com os fornecedores, e então acaba acontecendo uma grande rotatividade de marcas nos pontos de venda. Então, eu preciso, voltando ao exemplo que eu falei do macarrão, por exemplo. Eu sou proprietário de um varejo e eu quero oferecer duas opções, duas marcas para os meus clientes de linhas de macarrão. Chegou um ponto em que eu vi que aquela marca X não me dá retorno e eu tenho uma outra que vai poder me dar um retorno porque eu já conheço aquela marca, eu troco. Simplesmente é mais fácil eu quebrar o vínculo com aquele fornecedor e entrar com outro, ou deixar de comprar um produto pelo preço e comprar outro por outras vantagens. Então, a marca nesses tipos de estabelecimentos é muito inconstante. Você vai num período, tem aquela marca, no outro período pode não ter mais. Já no atacado, eles têm uma relação de subsidiários dos fornecedores. Então, eles oferecem a estrutura física, o espaço, e em troca, eles garantem a fidelidade da marca naquele espaço. E aí, que nesses locais existem muitos promotores de vendas, existem muitos momentos em que tem um produto que está sendo em lançamento, que geralmente é oferecido uma amostra grátis para os clientes, para os consumidores. Então, assim, o atacado ele oferece o espaço e fala: vocês querem fazer um contrato com a gente? Oferece os produtos e organizem vocês. O que a gente pode é garantir que aquele espaço esteja organizado, asseado, limpo, garantir que o processo de compra seja garantido, que os direitos do cliente sejam garantidos conforme a operação. Mas a marca, a organização da marca é garantias de vocês. Já no supermercado, eles costumam ter uma relação contratual com os fornecedores. E assim, eles trabalham juntos para que o sucesso daquele produto seja
alcançado. Então, eles se tornam parceiros de negócio. Então, conforme vai evoluindo a linha de produto, o supermercado vai se organizando para poder atingir mais público ou continuar vendendo, pelo menos. Já no hipermercado, é muito comum que eles realizem a compra planejada de várias unidades de um produto e dos fornecedores dele, e eles se tornam responsáveis pelo sucesso da venda. Então, isso e aquela questão, hipermercados muito facilmente têm uma marca própria, né? Então, justamente, eles pegam o produto e assumem como deles e vendem. Então, nisso a gente consegue entender que a marca ela pode sofrer alterações, mas cada uma com sua restrição. Por exemplo, no varejo é mais fácil o vínculo ser cortado. Já no atacado, se o vínculo for cortado com o fornecedor, existe um processo de retirada daquela marca da rede. No supermercado, se o vínculo for cortado com o fornecedor, tem um processo para que aquele produto seja substituído por uma nova marca. E no hipermercado, geralmente eles já compram o lote e falam: eu vou vender esse lote pelo preço que for, nem que eu faça uma promoção com preço muito abaixo, mas eu garanti, eu comprei esse lote é minha responsabilidade de vender, né? E nisso a gente consegue entender que por isso que o mix de produto é importante, porque ele vai garantir que esses processos sejam alcançados. E nisso existem algumas dimensões para a organização desse mix. Então, ele deve ser organizado com a consciência de 4 dimensões. Então, a primeira vai ser a abrangência. Então, os segmentos que aquela determinada empresa trabalha e para quais públicos são cada linha. Então, por exemplo, tem uma empresa de laticínios e ela tem a marca a linha infantil, tem a linha adulta, a linha de idoso. No ponto de venda, cada um desses produtos vai ter uma localização ideal para que aquele público seja atingido. Exemplo básico: a linha adulto geralmente fica mais alta no ponto de venda, a linha idoso fica geralmente no meio e a linha infantil embaixo, porque dependendo da idade, da altura do consumidor, ele vê o que está na linha de visão dele. Então, se você coloca um produto infantil na linha que uma criança possa ver, ela vai se atrair pelo produto e vai fazer o pedido de compra para os pais. A segunda dimensão para essa organização do mix é a extensão. Então, a gente tem que entender como aquela variedade de produtos existem naquela linha, né? Então, no exemplo, a gente pode colocar que os iogurtes são fabricados para o público adulto na mesma linha. Grego, sem lactose, é o mesmo iogurte, é um iogurte de morango, mas ele tem vários formatos diferentes. A terceira dimensão é a dimensão de profundidade. Essa dimensão ela vai demonstrar as variações inúmeras que existem daquele produto em uma linha. Então, a gente, considerando o exemplo que eu já estou passando, a gente pode entender que é o mesmo iogurte, do mesmo sabor, mas ele tem embalagem diferente, de 200 ml, 500 ml, 1 litro. Então, são as formas de você ofertar o produto em quantidades diferentes. E a quarta dimensão é a dimensão da consistência. Então, nessa dimensão, a gente considera que as correlações entre as diversas linhas de produtos. Então, no nosso exemplo, todos os itens, por serem refrigerados, vão compor o mesmo PDV, só que em campos de visão diferentes. Então,
toda vez que aquela criança for naquele local, ela sabe que naquela linha vai ter todos os produtos que ela gosta. E essa consistência da localização do produto garante que ele seja mais vendido. E aí que a gente entra na questão da localização do PDV. Então, certos produtos eles podem vender melhor em lugares diferentes do mercado ou do estabelecimento de comércio. Por isso a gente tem que ficar de olho se aquele mix está de acordo com os hábitos de compra e de consumo daquelas pessoas que estão fazendo as compras ali. Então, os itens, uma atenção especial que a gente considera aqueles itens que ficam próximos das filas de caixa, que a gente chama do checkout, né? Então, a gente tem que entender que pode acontecer de ter algumas restrições para cada tipo de estabelecimento na organização desses produtos nos locais de venda, né? Então, no varejo, a gente tem itens do mix do PDV que podem estar em mais de um local. Não é difícil acontecer isso. Exemplo, a gente tem a área de biscoitos. E um desses biscoitos está fazendo promoção. Então, geralmente, o varejo ele vai colocar um pouco desta linha de produtos dessa marca em um outro local de destaque para chamar atenção. Então, esses itens eles vão existir em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Já no atacado, esses produtos costumam estar em um único lugar, pois aqui, né, no atacado o foco é a venda em grande quantidade. Dificilmente você vai ver o mesmo produto em locais diferentes dentro do estabelecimento, a não ser que seja realmente uma grande promoção e exista um contrato que peça que ele seja destacado. Caso contrário, vai ficar somente na onde foi determinado anteriormente. No supermercado, vou indo para o próximo ponto, dependendo desse contrato com o fornecedor, pode ter 2 locais. Então, como eu falei, no supermercado existe uma relação amigável de negócio entre fornecedor e dono do estabelecimento. Então, no contrato ele vai definir, então você vai colocar nesse nicho, nesse campo aqui. E se tiver promoção, se tiver algum outro lugar que eu possa colocar, a gente estende esse oferecimento do produto, né? E já no hipermercado é somente o contrato. Contrato que vai definir aonde vai ficar os produtos. Porque no hipermercado, nos outros 3 também pode existir essa preocupação. Mas no hipermercado existe mais a preocupação com o valor do PDV. Então, assim, né, essa estante toda tem um custo X. Cada lacuna de uma marca diferente tem um custo tanto. Então, eu tenho que deixar o custo e o preço, né? O custo e o preço. Então, eu tenho que deixar os produtos organizados por custo e preço. Não faz sentido eu colocar um produto de mais caro do lado de um mais barato e organizando assim. Então, geralmente existe uma linearidade no preço dos produtos do começo ao fim de um corredor, por exemplo. Então, tudo rege por meio de um contrato.